Doutor, tenho dor na lombar. E agora? Olá, meu nome é Davi Belan, eu sou médico ortopedista com foco no tratamento intervencionista da dor. E nesse vídeo eu vou te contar algumas maneiras muito boas para aliviar a dor nas costas, sem cirurgia. Mas antes, se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. A dor na lombar é uma condição muito comum, mas às vezes negligenciada pelos pacientes. Ela pode ter um impacto significativo na nossa vida, na nossa qualidade de vida e atrapalhar as relações pessoais no trabalho. Então tratar essa dor é muito importante, pois a dor não tratada ela afeta a nossa capacidade de realizar as atividades do dia a dia, do trabalho, a qualidade do sono e mesmo pode trazer impactos de ansiedade. Enfim, é muito importante a gente não ignorar a dor. Existem complicações quando a gente não trata essas dores e uma das boas maneiras da gente evitar isso são hábitos saudáveis. Eu vou colocar agora algumas condições que são importantes para a gente evitar que isso aconteça conosco. Então, alguns fatores importantes. Corrigir a má postura. Temos um vídeo aqui só sobre postura no computador, no trabalho, mas além desse tipo de postura, o sedentarismo é um grande problema, então temos que ter atividade física regular. O paciente sedentário acaba tendo desgastes na coluna, os bicos de papagaio, a artrose, os desgastes. E as dores lombares também podem vir associadas a doenças autoimunes, as doenças reumatológicas, popularmente chamado de reumatismos, né? E a gente precisa muitas vezes identificar essas condições para que isso não passe desapercebidamente, né? É muito importante que o ortopedista saiba identificar as causas mecânicas da dor lombar e as causas inflamatórias que o reumatologista vai atuar. Então, as causas mecânicas costumam estar associadas à dor do movimento. Então eu faço movimentos, eu faço posições e isso gera dor. E eu faço uma posição de repouso e essa dor alivia momentaneamente. A dor inflamatória, ela é mais ou menos o oposto disso. Então é aquele paciente que dormindo acorda com a dor, ele acorda de manhã com uma sensação de rigidez que às vezes dura mais de 1 hora para passar. Ele fica sentado algumas horas trabalhando e ele vai ter muita dor parado, sentado. Então isso nos faz pensar nas doenças inflamatórias que causam a dor. Então, além da questão da postura, da atividade física regular, uma coisa importante para a gente avaliar é a qualidade do sono. Se você tem dormido bem, a condição que está o seu colchão, existem estudos que mostram que pessoas que têm colchões há menos de 3 anos têm menos dor do que pessoas com colchões mais antigos. Isso não quer dizer que você precise trocar o seu colchão, mas vale a pena avaliar se ele já assumiu aquele vício da postura do nosso corpo, e isso é um indicativo de que ele merece uma revisão. E de tudo que nós falamos, se eu for escolher uma única coisa para proteger a minha coluna das dores, o mais importante é a atividade física regular, e isso eu não tenho como abrir mão. Eventualmente, se você vem passando por um período de dor, talvez eu tenha que começar um período de fisioterapia, para te colocar em uma situação melhor. E a partir daí, ficar independente e fazer a sua atividade física que você gosta, habitual, para fortalecer a musculatura. Com isso, a gente tem a maior chance de prevenir as dores nas costas. Bom, muito bem. Você já está com hábitos de vida saudáveis, você está preocupado com a sua postura, você faz atividade física regular e ainda assim você tem dores na coluna. A gente já excluiu doenças reumatológicas, tumores que são raros, mas outras condições. Como que eu posso fazer para melhorar essas dores sem cirurgia? Aí entram os procedimentos intervencionistas da dor. Um deles, e bastante simples, praticamente não invasivo, é o tratamento por ondas de choque. Já falamos um pouquinho disso em outro vídeo, mas ele é muito útil para tratar a dor miofacial, aquela dor muscular associada a uma dor crônica que vai levar a pontos de contratura na musculatura. Então a terapia por ondas de choque ajuda a gente a desfazer esses nódulos de contratura muscular, tirar esses pontos de dor e trazer uma regeneração para aquele tecido. Em algumas situações, eu vou precisar ser um pouco mais invasivo, mas ainda assim, sem cirurgia. O termo infiltração de coluna é um termo muito genérico, mas ele significa o quê? Eu localizar o ponto que eu acredito que é a causa da dor. Então, por exemplo, uma hérnia de disco apertando o meu nervo, uma artrose facetária, qualquer condição na coluna, em que eu vou com uma agulha até aquele ponto e vou introduzir uma medicação que vai amenizar aquelas dores. Então, no caso de uma hérnia de disco, eventualmente eu vou usar um corticoide com anestésico, com outras substâncias, para tirar o processo inflamatório ao redor daquele nervo e ajudar ele a funcionar melhor, tirando a dor do paciente e permitindo que ele volte para as atividades dele. A radiofrequência, fizemos um vídeo especificamente sobre esse tema, ela também é muito útil, tanto a radiofrequência pulsada para os nervos
que levam o movimento para o corpo, quanto a radiofrequência ablativa para os nervos que levam só informação de dor, são muito úteis no tratamento das dores crônicas da coluna. Em último caso, nós vamos pensar em cirurgia. Quando que eu tenho que pensar em cirurgia? Quando que a cirurgia ela é necessária para o paciente com dor nas costas? Então eu tenho algumas situações muito marcadas. Então, por exemplo, aquele paciente que tem uma hérnia de disco apertando o nervo e aquele nervo já não está funcionando bem e o paciente está perdendo força. E isso é medido pelo médico no exame físico no consultório. Nessa situação, eu preciso desapertar aquele nervo, porque senão eu corro o risco de não voltar à função correta daquele nervo. Outra situação é aquele paciente que já fez todos esses tratamentos e continua com dor. Então talvez a cirurgia seja necessária. E existem uma série de cirurgias, e vamos falar mais sobre isso em outro vídeo. Mas o importante é a gente lembrar que a grande maioria dos pacientes que sofrem de dor nas costas conseguem ter um bom tratamento e um bom resultado sem cirurgia. Apenas orientações que nós demos e com os tratamentos intervencionistas da dor. Foi útil esse conhecimento? Eu espero que sim. Deixe nos comentários se você já passou por alguma dessas situações e não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você conhece. Um abraço e até o próximo vídeo.